E Masa, dentro desse universo todo, assim, o ser humano tem essa capacidade de exploração, né? Nós, teoricamente, né, assim, já está provado que o homem surge ali na África, foi para a Europa, Ásia, e aí sai pelos mares, das grandes navegações. E o espaço, você acredita que a gente vai chegar a colonizar a Lua, Marte e assim por diante? Eu creio que sim, Marcelo. Evidentemente que a gente tem a questão de evitar que aconteça um conflito nuclear. Afinal de contas, sempre depois da era atômica ter surgido em 1945, nós temos choque entre grandes potências. A Primeira Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, e agora a Guerra Fria 2.0, entre os Estados Unidos e a China. O mundo, apesar do desarmamento pós-soviético ter reduzido a nossa capacidade de 70 para 35, nós temos a capacidade de destruir o planeta 35 vezes. Muita coisa ainda. Sim. Superada essa questão, Marcelo, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos. Talvez nós estejamos muito longe da era da ficção científica. O ritmo pode um dia ser geométrico, mas nós estamos, Marcelo, na pré-história da conquista espacial. Não se iludam dizer que nós vamos em Marte em curto espaço de tempo. Não é assim, pessoal. A NASA recentemente disse que ia voltar à Lua em 2024 e eu, no meu canal, disse que seria em 2029. Primeiro, que eu conheço a NASA. Segundo, quanto que vocês acham que custou para levar o homem à Lua no projeto Apollo? Se hoje nós atualizássemos, Marcelo, seria o equivalente a 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. O mundo, sobretudo após a pandemia, não tem esse dinheiro sobrando para bancar uma viagem desse tipo. Então, pessoal, nós vamos voltar à Lua, nós vamos a Marte, mas talvez não no ritmo que nós estamos esperando agora. Agora é fato. No ritmo em que nós estamos administrando o meio ambiente, e a COP26 agora em Glasgow foi mais um fracasso, esta é a realidade, parece que nós não vamos nos livrar muito facilmente do impacto que nós estamos tendo na natureza. Então, por que vocês estão ouvindo cada vez mais pessoas ficando famosas por explorar o espaço? Nós vamos ter que sair da Terra. Ela não vai aguentar por muito tempo e nós vamos demorar muito para mudar. Eu vou ser franco, não é questão de pessimismo, é questão de realismo. Nós praticamente estamos no limite do sistema de exploração que nós estamos impondo ao nosso planeta. Vamos sair para a Lua, vamos sair para Marte, se continuarmos com esse paradigma. E nada mostra que nós vamos mudar esse paradigma atual. Então nós vamos ter que sair de casa. Porque senão nós não vamos conseguir sobreviver e vamos entrar em colapso. Em 69, né, que o homem foi à Lua, os americanos e tal, tinha a questão da Guerra Fria. Olha, eu posso mais, eu mandei o primeiro homem à Lua, os soviéticos e tal. Então era uma questão, né, ali de disputa de poder. Hoje, qual seria o real motivo de irmos à Lua, de mandar uma missão à Lua? O que teria ali pra gente? Seria exploração? Seria o quê? Ô Marcelo, são duas coisas. O primeiro motivo eu acabei de dizer, nós precisamos buscar recursos naturais fora do planeta. E a Lua, quem acompanha a atualidade sobre astronomia, nós vimos que existe, por exemplo, oxigênio para todos nós, nas rochas. Só falta a maneira de ir até lá e efetivamente colonizar. Minérios não faltam na superfície de Marte. Então, nós temos como sair e sobreviver utilizando o atual paradigma. Este é o primeiro motivo, a sobrevivência da espécie humana. E nós temos hoje uma Segunda Guerra Fria e a China também pretende fazer uma missão à Lua tripulada e olhe se não for antes dos Estados Unidos. Então isso também está impulsionando a competição. Os Estados Unidos estão vendo a movimentação que a China está tendo e que a evolução no espaço é espetacular.
E a China parece que está um pouco mais acelerada do que os americanos. Sim. Eles estão bem. Me parece que eles também já querem montar uma estação espacial só deles. Já está acontecendo, Marcelo. Já está acontecendo. Ela, inclusive, está sendo permanentemente habitada. Uma missão anterior ficou 3 meses, a atual missão Shenzhou 12, 3 meses, Shenzhou 13 agora é para 6 meses. Os russos também vão desvincular da ISS, da Estação Espacial Internacional. Vão criar a sua própria estação espacial. E em breve nós teremos 4 estações espaciais. A ISS, a privada, que deve ser mantida pelo Elon Musk e o pessoal, para o turismo espacial, a chinesa, que já está sendo montada, e a russa. Inclusive, a ideia da China ir à Lua tem muito que ver com a colaboração russo-chinesa. Os russos devem ter dado já, né, muito apoio durante todos esses anos. E eu ouvi falar a questão também da exploração da Lua em virtude do hélio 3. Sim, é uma fonte de energia fundamental para a fusão nuclear, por exemplo. Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma evolução técnica na questão da geração de fusão nuclear e a China está envolvida nisso. Se de fato isso acontecer, será uma revolução e talvez seja uma maneira de, em curto prazo, nós conseguirmos nos livrarmos finalmente dos combustíveis fósseis, já que ele consome elementos muito leves, como hidrogênio e o hélio. E o hélio 3 é abundantíssimo na Lua. Então seria uma justificativa para a gente ir até a Lua buscar matéria-prima para a geração de energia, que é um dos gargalos do nosso planeta. A gente já está esgotando, né, pessoal? Então aqui só vai ficar pobre, Maza. Os pobres ficam na terra e os ricos vão morar lá para fora. Mais ou menos. Eu não penso totalmente dessa maneira, porque os pobres é que vão ter que ser os carpinteiros, os pedreiros, os agricultores, os mineiros, nos outros lugares. Então eles são imprescindíveis. Os ricos, como sempre, vão desfrutar das maravilhas que é a geografia da Lua e de Marte, sobretudo de Marte. E, infelizmente, como sempre acontece, os explorados é que vão dar o duro para que as coisas aconteçam. Já tem o sindicato dos astronautas, mineradores lunares e tudo mais. Isso é uma realidade. Não sei se nossa geração aqui, acredito que a gente não vê nada disso, não vai ver. Mas eu também vejo dessa maneira, mas é inevitável. Assim como as explorações aí que tiveram as navegações, a tendência do ser humano é essa, né? Sim. A gente ir buscando. E dentro de tudo isso, desse universo que a nossa mente humana, a nossa consciência não tem condições de ter a mínima noção da dimensão. Dentro de todos os seus estudos, seu conhecimento, você acredita, você entende que haja vida inteligente em outros planetas? Marcelo, vamos te responder para que 2 públicos entendam a resposta. Legal. Existe a percepção científica sobre a questão da vida, da exobiologia, existe a questão da crença baseada em dedução, em lógica, não é uma crença dogmática. Sim. Olha, o surgimento da vida é um fenômeno extremamente raro. Ele pode ser único. As variáveis que determinam a vida, Marcelo, elas são de uma complexidade que eu posso te dizer o seguinte: se nossa atmosfera, que começa a se formar do jeito que nós conhecemos hoje, entre 600 e 235 milhões de anos, se porventura nós tivéssemos um nível muito maior de oxigênio, nós teríamos problema. Problema de encurtamento da vida, porque o metabolismo do oxigênio exige muito. Com o encurtamento da vida, nós não teríamos possibilidade de uma evolução lenta e gradual que levou a nós, seres humanos. Outra coisa, um pouquinho mais de oxigênio na nossa atmosfera, que é composta por 21% desse gás, e ela seria inflamável. Outro sim,
as condições de pressão e temperatura em que nós estamos permitiu a 30 quilômetros de nossa cabeça formar uma variante do oxigênio, uma variante alotrópica, alotropia aqui do professor de química, que é o ozônio. Se o ozônio não estivesse onde ele está, a exatos 30 quilômetros da nossa superfície, filtrando raios infra e ultraenergéticos que vêm da nossa estrela, o Sol, a vida não teria surgido aqui. Tanto que o ozônio em baixa altitude, ele é cancerígeno. Então, Marcelo, eu falei só de duas variáveis. São centenas de milhares de variáveis. Os cientistas mais céticos, eles então começam a achar que a vida é um fenômeno extremamente raro. Bem, como você bem o disse, o nosso universo é tão grande que a nossa razão não consegue abarcar. Ela não consegue abarcar. Mais do que isso, nós temos um horizonte de evento em que a velocidade da luz nos chega, e esse horizonte de evento, Marcelo, ele nos dá um, digamos, raio de 14 bilhões de anos-luz. Então o universo teria um diâmetro de 28 bilhões de anos-luz, 14 de cada lado. Sim. Nesse limite de 14 bilhões de anos-luz, o corpo que estivesse nesse limite estaria se afastando da Terra no limite da velocidade, que é 300 mil quilômetros por segundo. Quem disse que depois dessa borda não tem universo? Tem. Nós sabemos que o diâmetro do universo que nós conhecemos hoje não é de 28, ele é de 86 bilhões de anos-luz. Só que nós não conseguimos ver. Quer dizer, o universo que o Marcelo está dialogando comigo, ele é formado por 2 trilhões de galáxias. Universo conhecível, no horizonte visível. Só que isto num diâmetro de 28 bilhões de anos-luz. Eu sei que o universo é 3 vezes maior. Portanto, Marcelo, eu tenho um universo com 2 trilhões de galáxias, cada galáxia no mínimo com 100 bilhões de estrelas. Planetas. Acreditar que só nós fomos sorteados é realmente uma sorte improvável do ponto de vista lógico. Então, do ponto de vista de crença lógica, baseada em raciocínio, nós não acreditamos que a vida seja única. Por outro lado, eu te dei um contraponto para você pensar, ok? As condições da vida aqui, só as 2, 3 aí que ele mencionou, né? Tem o campo magnético da Terra, a distância do Sol, Júpiter protege a gente, né? Com a gravidade dele atrai inúmeros aí meteoros e tal, então é muito bacana isso. Ô Maza, eu sei que você trouxe alguns livros aí para dar uma dica pro pessoal, o que você tem para mostrar pra gente? Claro! Eu trouxe livros clássicos, aquele que você pode aprender, como talvez o maior clássico de todos, numa linguagem extremamente simples, que é o colapso do universo. Você deve estar observando que aqui ele está sugando a luz, nem a luz sai dessa estrela colapsada. Então, este livro, gente, ele é um clássico do ensino da astronomia em linguagem didática. Você vai partir das 4 forças fundamentais, dos átomos, dos elementos químicos mais simples, percorrer toda a trajetória dos corpos mais importantes, como, por exemplo, os planetóides, os planetesimais, os satélites naturais, os planetas, os sóis, as estrelas comuns da sequência principal, a anã branca, a gigante vermelha, a estrela de nêutron, a nova, a supernova, o pulsar, o quasar e o buraco negro. Em 150 páginas, você vai ter um ensinamento sem uma única fórmula, sem uma única tabela, de forma extraordinária. Nesse sentido didático,
eu trouxe também o apaixonante Carl Sagan com Cosmos. Este livro ele vai marcar a minha geração. Esse seriado ele era original de 1982. Eu assistia no sábado de manhã. Exatamente, em 13 episódios na Rede Globo. Na Rede Globo, eu e minha irmã. E aí ele foi refeito recentemente 2 vezes pelo Neil deGrasse Tyson, que comenta o Cosmos. Também é um livro que recomendamos para o aprendizado. Agora, o Carlo Rovelli, então, 2 livros também didáticos que eu trouxe para vocês, tá? Esse 7 breves lições de física, tanto da física clássica quanto da física moderna, para você ler numa sentada, numa viagem para São Paulo. E aqui, um pouquinho mais pesado, até pela espessura, que a realidade não é o que parece, vai bem no sentido da conversa que eu estava tendo com o Marcelo há pouco. E para encerrar essa meia dúzia de livros, eu vou recomendar, e aí você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, mas o extraordinário Brian Greene, provavelmente hoje o maior divulgador de ciências, a capacidade que ele tem de transformar a física de ponta, a física especulativa, como nós inclusive conversamos, em linguagem didática, é extraordinária. O Universo Elegante, onde ele faz uma revisão sobre a física clássica, sobre a mecânica quântica, sobre a relatividade e sobre as fases da teoria das cordas. E esse que é um livro mais moderno dele, O Tecido do Cosmo, são todos 2 grandes livros, né? Ele fala exatamente sobre a concepção da natureza, naquilo que tem de mais de vanguarda em termos de espaço, de partículas, de interação, da forma que a gente estava abordando aqui nesse bate-papo. Tá vendo só, pessoal? Cada dica bacana de livro. Então basta agora você ir atrás aí, se quiser se aprofundar nesse conhecimento, que é muito interessante, né? E nos coloca que nós, seres humanos, não somos apenas viajantes aqui do planeta Terra. Nós também temos essa interação, é o olhar para o céu, né? Ver as fases da Lua, olha a Lua cheia, a Lua crescente. Eu faço isso, muitas pessoas fazem. É bacana a gente ter essa conexão com o universo. A gente faz parte desse todo, né? Mas apesar de sermos tão pequenos diante disso tudo, mas nós fazemos parte desse universo como um todo. Como disse o Marcelo, nós somos pequenos, porém nós não conhecemos em todas as estruturas, e elas são milhares no universo, algo tão complexo como o nosso cérebro, que é capaz de desvendar todo este mecanismo do universo. Em 1,3 kg, nós conseguimos aquilo que é mais espetacular de todas as estruturas que nós conhecemos, Marcelo. Nós somos especiais. Este é o fato. Temos que nos permanecer humildes frente a essa vastidão e essa complexidade, essa capacidade de interpretação, entendimento e inteligência que nós temos. Por hora ela é única e muito especial. Então, olhemos para o céu, apreciamos o lago, mas o maior dos nossos tesouros está em nossa cabeça. E é por isso que a gente tem que apreciar e respeitar e conviver com a natureza. E é por isso que nós já marcamos uma nova entrevista com o Masa, que vai ser um assunto nessa linha aí, mas vocês aguardem aí, pessoal. Fica de olho no nosso canal, tá certo?